Ó, nesse vídeo eu vou falar com você sobre 5 curiosidades de anúncios de Facebook. Eram coisas que aconteciam nos anúncios de Facebook há alguns anos e provavelmente você que conheceu os anúncios aí há 2, 3, 4 anos, você nunca viu. Eu já trabalho com anúncios desde 2012 e esse vídeo aqui é para te trazer algumas curiosidades sobre anúncios de Facebook que muito provavelmente você não sabia. Então aqui esse vídeo é hora de tirar as coisas do baú e mostrar para você 5 curiosidades bem legais sobre anúncios de Facebook e Instagram. Mas ó, se você também está começando agora com anúncio, também não tem problema não. Eu tenho aqui na descrição um mini curso que ele te mostra como ir do zero ao seu primeiro anúncio no ar. Então dá uma olhadinha aqui na descrição se você quer aprender a fazer seu primeiro anúncio. Esse curso, mini curso gratuito, vai te ajudar muito. Boa, então vamos falar aqui. Eu selecionei 5 curiosidades sobre anúncios de Facebook e comenta depois aqui pra mim se você passou, isso aqui é só pra entregar a idade, se você passou por alguma dessas curiosidades que eu vou falar aqui ao longo desta aula. Primeira curiosidade sobre anúncios de Facebook. Quando os anúncios começaram, só dava para anunciar para curtidas na página. É verdade, o primeiro tipo de anúncio que o Facebook lançou era para aumentar os fãs, as curtidas na página. Por quê? Porque naquela altura a página de Facebook alcançava todas as pessoas que seguiam aquela página. E o alcance ele era absurdo. Você publicava uma imagem, mais ou menos o negócio viralizava, 300, 400 compartilhamentos, 500. Então era muito louco, muito interessante. E fazia sentido naquela altura você fazer anúncios para aumentar fãs, porque como chegava todo mundo, você aumentava seus fãs, aumentando seus fãs, o seu conteúdo chegava a mais pessoas, com isso mais pessoas viralizava, você tinha mais curtidas, não tinha muito aquela cabeça de, vamos usar para captar lead, não, era tipo, vamos crescer fã na página, vamos crescer audiência, então essa era a ideia quando começou, e só dá para fazer anúncios para curtidas na página, para aumentar os fãs da página, era o único tipo de anúncio disponível. E eu lembro que todo mundo fazia anúncio, tipo Coca-Cola, aumentava, BMW, fazia anúncio para aumentar curtidas. E os pequenos e médios negócios também. Eu lembro de pagar curtidas na página alguns centavos, tá? Então era tipo 0, era 1 centavo cada novo fã que se ganhava na página. Então era muito barato. E como chegava todo mundo, valia a pena. Aí o Facebook começou a reduzir o alcance e isso fez com que as pessoas não usassem tanto, mas quando ele começou a reduzir o alcance também já viu outros objetivos de campanha. Mas esse tipo de campanha ainda está disponível hoje no Facebook, e hoje no Facebook ainda é possível fazer anúncios para aumentar fãs na página, que é algo que já não faz sentido, mas é uma curiosidade aqui. Então, primeira curiosidade, antes era o único tipo de anúncio que havia disponível no Facebook. Segunda curiosidade, antes só dava para anunciar na lateral direita do Facebook no computador. Quem usa o Facebook no computador, lá na lateral tem os anúncios. Era só ali que dava para fazer anúncios. Quando o Facebook possibilitou os anúncios no feed, nossa, era uma loucura, um monte de clique, dava muito resultado. Por quê? Porque no início era só na lateral, só dava para colocar na lateral. Então essa coisa de aplicativo para smartphone do Facebook nem existia, era só no computador que você acessava o Facebook. Então aí depois começou a ver o aplicativo no celular, mas sem anúncios ainda, porque só dava na lateral do computador. Aí o Facebook começou a ver que a maioria dos acessos eram feitos a partir do celular e com isso ele começou a colocar anúncios no feed. Mas no início era só na lateralzinha e dava muito certo, tinha uma grande chance de clique. Hoje é dos posicionamentos que dá menos resultado. Não estamos falando há muito tempo não, 2013, ou seja, aí é menos de 10 anos em que isso era possível. Então bem interessante, só na lateral que dava para anunciar. Terceira coisa, antes o botão impulsionar, promover do Facebook, e estamos falando de Facebook porque nessa altura o Facebook ainda, eu não sei quando é que ele comprou o Instagram, sei que o Instagram começou em 2011, mas o Facebook, anúncios no Instagram, foi uma coisa que ainda demorou alguns anos para acontecer. Então naquela altura só tinha o botão promover e impulsionar do Facebook. E ele era horrível, horrível. Ele só atraía curioso do curioso. Era horrível, não dava resultado nenhum. Tanto que na primeira versão que eu escrevi do meu livro, eu tinha um capítulo só sobre o botão promover. E eu dizia lá o seguinte, o botão proibido do Facebook. Eu dizia, não clique neste botão, porque ele vai deixar o Facebook mais rico e você mais pobre. Então naquela altura, realmente usar o botão promover era péssimo, era uma péssima opção. Com o tempo o Facebook foi melhorando e inclusive há pouco tempo eu fiz um teste na qual eu
usei o botão promover e comparei com o gerenciador de anúncios, e o botão promover deu melhores resultados do que o gerenciador de anúncios. Então, bem interessante usar o botão promover hoje em dia. Tanto o botão turbinar ou então promover do próprio Instagram também é bem interessante com alguns objetivos. Mas quando ele começou, ele era horrível. Só as pessoas queriam saber de mais curtidas no post e mais alcance. Era só isso que ele dava. Ele não dava mais mensagens, não dava mais vendas, não dava nada. Era só isso. Com o tempo, ele foi melhorando. Quarta curiosidade sobre os anúncios de Facebook. Quando o Pixel apareceu, ele era extremamente complexo. Se você acha que hoje é complexo trabalhar com Pixel, etc., naquela altura era muito complexo. Por duas razões. Em primeiro lugar, se você queria alterar o objetivo de conversão, você precisava mexer diretamente no código do Pixel. Tá? Então você tinha que ir lá alterar de page view para lead, você tinha que escrever. E às vezes você errava uma letra e já não funcionava, você não sabia por quê. E outra coisa, não havia conteúdo nenhum em português sobre Pixel, nenhum. Então imagina, o Pixel chegando, uma coisa completamente nova, tudo em inglês, não havia um único tutorial. Hoje, sai uma coisa nova, tem uma live no próprio dia de alguém aqui no YouTube. Naquela altura, lives nem existiam, meus amores. Então, como praticamente não existia, né? Para não ser mentiroso, tinha o Google Hangouts, que você conseguia fazer as lives. Mas assim, você não podia chegar num Facebook e fazer uma live. Você não podia chegar num Instagram e fazer uma live. Tinha o Google Hangouts, que era complexo e tal de fazer. E só funcionava no Hangout, enfim, era uma complexidade, então não era algo tão direto, né? E a maioria dos conteúdos eram em inglês, então era bem complexo aprender sobre Pixel, o pessoal apanhava e tinha curso só sobre Pixel. Tinha curso só sobre Pixel, para você ver de tão complexo que ele era. E a quinta curiosidade é o Facebook, antes ele tinha um limite de 20% de texto. Eu não sei se está alguém aqui dessa época, mas tinha um limite de 20% de texto. O que acontecia? Você só podia usar na sua imagem do seu anúncio ou na thumbnail do seu vídeo no máximo 20% de texto. Então você tinha uma ferramenta na qual você subia a sua imagem no Facebook e ele lia o seu texto e ele dizia se a sua imagem tinha mais que 20% de texto. E se tivesse mais, o seu anúncio não era aprovado. Não é que nem hoje, se você tem muito texto, ele te dá um aviso, você tem muito texto, o anúncio pode ficar mais caro. Não, ele não era aprovado. E se você tentava subir muitas imagens com mais do que 20% de texto, a sua conta era bloqueada. Então tinha essa regra lá do Facebook e o próprio thumbnail do vídeo, se você fazia um anúncio de vídeo, também eles analisavam os 20%. Então era bem interessante, na altura o pessoal tentava... Vocês acham que o negócio de tentar burlar anúncio é coisa de hoje? Não, antes já tinha. O que o pessoal fazia? O pessoal pegava imagens, porque o texto na imagem ele era lido por robôs, né? Então o que os robôs fazem? Eles pegam as fontes existentes, as mais usadas, e o robô consegue ler se naquela imagem tem texto ou não. Então o pessoal pegava fontes muito pouco usadas e usava essas fontes nas imagens. Dessa forma, o robô não conseguia ler. Como ele não conseguia ler, ele colocava muito texto na imagem e passava, né? Então era uma estratégia que o pessoal usava para contornar. Mas era interessante, porque não tinha essa regra, aí o Facebook colocou e aí depois ele tirou. Há alguns anos ele tirou essa regra dos 20%. Se você colocar muito texto, ele vai olha, o seu anúncio pode ficar caro e tal, mas o texto na imagem, não era o texto na descrição, era na imagem. Ele era literalmente reprovado, o anúncio, ele nem passava. Né? Então era bem interessante. Boa, essas eram 5 curiosidades. Que curiosidade você tem sobre anúncio? Você que está aí há mais tempo, o que acontecia que você lembra de alguns anos e que já não acontece hoje? Comenta aqui para mim, curioso para saber. E, enfim, foi um vídeo mais de curiosidades, mas para você ver que as coisas são muito dinâmicas, elas mudam, os problemas são diferentes, as dificuldades são diferentes, mas cada tempo tem as suas coisas boas, as suas coisas menos boas, e o Facebook já teve muita coisa diferente do que é hoje. E conta pra mim, por qual coisa antiga você passou aí no Facebook que não tem mais hoje, tá bom? Espero que você tenha curtido, eu sou o Tio Lu e vejo você no próximo vídeo aqui no YouTube.